Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar acessando aos conhecimentos da matéria que consentem temas de relações, e essas relações se tornam lógicas porque essas matérias elas começam a fixar a gente num conjunto de associação de valores, né? Essas matérias elas ganham rendimento associativo para com a gente. E tudo isso nos transforma, nos traz benefícios de comportamento, né? Então existe uma relação do homem que se, é, se transporta para a matéria num sentido de freio, né? A gente sempre se cerca de matérias e tematiza essas matérias sobre uma cadeia lógica, sobre um gênero lógico que narra para nós um processo de imersão. Então a gente tem esses planos imersivos. Só que antes da realização desses conjuntos de parâmetros, de universos, né, de áreas onde a gente geometricamente encontra conforto e segurança por realizar relações matemáticas materializadas e lógicas de registros de compartilhamento comunitário, social. E aí a gente consegue comunicar sobre isso e ter transportes e razões de valores em comum, né? E a matemática ela importa esses valores muito por conta dos freios de ritmos sobre os organismos fisiológicos e as navegações desintimidadas a partir dessas relações cognitivas, né? Então, quando a gente pega uma matéria, toda a característica dela diz pesa em nós pelo conjunto dos quadrados, ou seja, das pontas de dados que descontraem ao organismo a diferenciação do que era perfeito até dessa conexão e do tempo e dessa transação se tornar algo perfeito, ou seja, o corpo se unir à forma material e conceber domínio sobre essa forma, sem contudo desadequar um conjunto orgânico, né? Um acesso lógico de informação de órgãos, né? Então isso tudo é precioso e mais precioso ainda é a forma do freio, porque dependendo da forma do freio, a gente tem uma parada diferente. O que é isso? A parada diferente diferencia a sensação e a passagem de plano entre a sensação, ou seja, é, o quanto a gente vai ter que descarregar ou disparar para fazer a mudança nessa cadeia de associações conectivas. Olha, o organismo, eu não sei se vocês sabem, mas ele é uma geometria, ele é um ele é ele é basicamente um contorno. E desse contorno, a gente tem várias curvas. Essas variações de curvas são para fazer com que esse conjunto ele nunca precise parar. Ele sempre se mantém em conexão
com o exterior, com o lado exterior. Por quê? Porque toda a parada ela é muito cara. Veja só se o seu coração parar de bater. Fica muito caro, né? Pode, pode ser uma cobrança de vida. Então, se você parar de escutar, entende? Se você parar de ver, então tudo é desenhado, desinformado com, com arcos de navegações para que dentro desses arcos não haja parada. Ela consiga continuar. Não pare. Não pare e tenha que subir. Você vai potencializando a movimentação. Porque se você para, ó, você bate. Você está muito rápido. Agora, se você está muito rápido e não tem que parar, você faz assim. Ó. Então, é mais ou menos esse sentido lógico. E dentro desse sentido lógico, a gente vai falar de uma... de algo que é considerado perfeito, né, na natureza. E eu vou explicar por que a imagem do perfeito é considerado perfeito. Dentro dessas associações de movimentos de matérias, né, quando a gente consegue uma indexação que sobrevive mais, ela é a mais forte. Então, esteticamente, logisticamente, tendenciosamente, inteligentemente, a gente tem a arte de divulgar valores entre comparações. E sugestionamente, a gente tende a ver a evolução sobre coisas que sobrevivem entre as guerras dos movimentos, das energias. Então, toda energia que eu faço, todo movimento que eu faço, são linhas que sustentam essa orientação. E essa base de linhas de sustentação, muitos são dos reflexos que a gente tem e colhe do meio ambiente. Então, toda essa colheita de reflexos são movimentos que muitas vezes dizem sobre camadas que é a busca por sobreviver. E a sobrevivência é a arte da adaptação dentro desses instantes de conexões. Muitas das vezes o nosso corpo ele tem a superfície complexa de conexões. E essa superfície complexa de conexões variam entre degraus associativos de pontas de contração. A gente tem a pele, a gente tem a ponta dos olhos, né? essa base dos olhos, dos ouvidos, da boca. Então toda essa periferia, esse lado de conexão, sofre essas adaptações e colhe essas responsabilidades por relações adaptativas, né? E aí o que acontece? Acontece que existe esse empreendimento que nos faz saber, né? Nos marca, e essas marcas descontam em nós produtos dessas relações. Né? Bom, dentro desse complexo, por que então a figura redonda ela é perfeita, ela é forte? Por que essa imagem ela é forte, ela é perfeita? Vamos ver aqui então. Vamos fazer as consultas
para as nossas imaginações. É claro que todos somos livres para crer e desenvolver variações de sentidos, mas é claro que o círculo, né, a circunferência, ela tem esse lado de força, né, de perfeito, de forte, porque ela tem infinitos pontos é, associados a ela. Por que ela tem infinitos pontos? Porque eu posso dividir os pontos ao infinito. Sempre eu posso dividir ao infinito. Os pontos aqui, eles sempre vão poder serem divididos. Por quê? Porque eles não têm parada. Não há parada. Uma vez que estão todos unindo, né? Se a gente dividir sempre pelo meio, a gente vai ter uma divisão infinita. Por mais que a gente não consiga fazer aqui, né, na realidade, na imaginação, a gente consegue ver retas ao infinito assim. Ó. E o mais legal de tudo é que elas têm um ponto de contração comum. Então, olha só, eu tenho esse ponto e eu tenho essas retas que partem desse ponto. Isso é incrível, não é mesmo? Então, outra base legal é que essas retas assim, elas podem nascer ou morrer por associações. Então, uma reta, ela pode se associar a outra e se tornar uma fatia de retas, né? E essa fatia de retas, ela pode comunicar adaptação e até mesmo se afinar com o passar da utilização, né? Ela pode se tornar isso e até mesmo uma linha, só que uma linha forte. Essa linha, ela tem o valor dessa. E aí eu posso, dentro de uma circunferência que nasce com linhas finas, ao longo do tempo essa circunferência ela pode se manter. Só que pode haver a modificação dessas linhas e elas ganharem valores porque elas se tornaram linhas fortes com o passar do tempo e não perderam a qualidade, ou seja, a essência. Percebe? E essas linhas, elas estão em todo o nosso organismo. Essas linhas, elas estão narrando aquilo que significa a nossa vida. E aí esses processos estão acontecendo de afinação dessas fibras que compreendem o desenvolvimento de uma célula. Bom, e aí, bom, esse é o círculo, né? Bom, se você reparar os padrões da natureza, né, você começa a entender que tudo tem uma certa busca pela circunferência. Então, basicamente é isso. Ó. Tudo que insiste e possui vida própria busca por
circunferenciar, né? Essa é a sobrevivência, né? A circunferência. Uma vez que existe a passagem eterna. Passagem eterna. Não importa o potencial. Se existe potencial num círculo, existe a passagem eterna. Agora, se nesse círculo aqui se a gente lesiona um círculo em nós, ele fica ionizado. Ou seja, ele fica empenado. Então, por mais que ele até mesmo consiga rodar, mas ele vai rodar com um valor não orgânico. Um valor, né, ele é até orgânico, só que é um valor desafinado. Então ele perde o valor dessas associações. E perde a capacidade de expor contração, né? Uma lesão, uma ionização, se a gente tem ao infinito, contrações ao infinito, vamos supor, uma lesão ela faz tudo ficar finito, ok? Então é basicamente isso. E agora vamos ver outra questão da geometria da circunferência, né? A circunferência, como ela é formada por retas, todas as retas na circunferência, elas têm o mesmo tamanho, retas, elas são iguais. Todas as retas da circunferência são iguais. Cara, se não lesadas, né? Cara, isso é incrível, né? Porque a gente tem a confiança, a certeza, a gente tem a resposta para tudo dentro dessa resolução. É claro que a gente está falando no modelo perfeito, né? Olha só, e o que nos diz esse modelo perfeito, esse modelo forte? Ele nos diz que dentro de uma reta, o equilíbrio dessa reta, dessa unidade, mora no meio. No meio desse acordo. Opa, pera aqui. No meio. Então, olha aqui. Esse no meio o que te lembra esse no meio? Não te lembra um vetor lógico de classificar alguém? Algo? Ou seja, um nome? Nomear não é um nome? Então a gente só consegue acessar alguém quando a gente chega no meio desse alguém. A gente consegue informar esse alguém quando a gente chega no meio, ok? E aí agora a gente começa a fazer essa questão. E aí a gente observa os padrões na natureza sobre esse nomeio. Se eu tiver um monte de nomeiozinho buscando uma união maior, olha o que isso vai virando. Aqui eu peguei 4 nomeiozinhos.
Olha só, 4 no meiozinho, buscando ser um no meiozão. Então isso é um no meiozão vindo de 4 no meiozinho. E aí a gente pode fazer isso de novo. Ó. Eu posso pegar e fazer isso daqui. Ó. Fazer as peças desse nome. Percebe? E aí agora eu tenho outro no meio. Agora a gente tem 4, 8, 9, 10, 11, 12. Agora a gente tem 16 no meios. Ou 4 ao quadrado, né? Percebe isso? E isso não está modificando a informação por resolução de peças, né? Peças que buscam um ponto em comum, né? Se a gente vê isso aqui de cima para baixo, a gente vai ter esse ponto e essa peça aqui, essa peça aqui, essa peça aqui e essa peça aqui, né? Sendo unida por esse ponto em comum. E esse ponto é o meio. O meio da rima desse dessa matéria, né? Dessa substância, desse plano. Então, é basicamente assim que a gente tem as informações. A gente consegue peças de união no meio que fazem o meio ficar estável. O estável é quando todas conseguem se unir igualmente ao meio. E a gente também consegue desestável, né? Fazer uma desestabilidade. A gente tira uma peça, tirar peças. E tirar peças faz a gente pensar. Então, o que nos faz ser vivos é basicamente sermos agentes pensantes. Né? Nós somos agentes pensantes. Pessoas que consideram-se desestáveis. Por mais que em alguns instantes a gente até acredita passar para isoestável. Para isoestar estável. Para isoestar. Isoestável. Isoestar. Mas isso são só alguns tempos, né? Só alguns tempos. Porque essa questão aqui, ó, das horas, né? Elas passam, né? E aí, se você agarrar em alguma dessas horas, você vai desestabilizar. Então você sempre procura seguir esse fluxo. Mas a gente já sabe que nenhum de nós consegue efetualmente. Por isso que a gente sempre decai. Decai em planos de circunferência. E o que são esses planos de circunferências? Esses planos de circunferência são as geometrias de voltas. Geometrias de voltas são química orgânica, né?
É como se fosse a busca por, por fechar sensações, fechar sensações. Então a gente coloca porta para todas as sensações. E sabe como que a gente coloca porta para todas as sensações? Fica fácil agora, né? A gente nomeia elas. Então, aquilo que é inomeável, a gente nomeia a partir da generalização e vai decompondo. Um exemplo, nossa, aquela menina é tão linda, então eles já começam a nomear. Eu já começo a colocar a porta para abrir e fechar. Mas aí eu posso escolher o quanto de porta eu vou abrir. Mas com o passar do tempo ela vai ficando velha, né? Vai perdendo a beleza. Mesma coisa, com o passar do tempo a porta, se não for cuidada, ela vai sofrendo os intemperismos físicos e químicos da natureza. Né? E a mesma coisa essas peças aqui, ó, elas vão se decompondo e voltando aos os estados moleculares. Então a gente tem essa decomposição de arranjos. Então não adianta você querer crescer na vida. E já existem formas de associações crescidas na vida, né? A única coisa que a gente pode fazer é renovar o fazer de parte, né? Porque o resto é uma certa ilusão de aparência, porque já está criado um modelo dessa associação, né? A ciência está aí, o começo já começou, né? Tudo que a gente tem é memória e restauração de associados, né? Para você que achava a igreja burra, ignorante, tá aí, né? É um motivo a se pensar a respeito. Bom, o legal das formas sobre os estudos associativos é que existem infinitos círculos. Existem infinitos círculos na natureza. Associações de várias peças possíveis. Então eu posso ter diversas peças e diversos encaixes. A gente tem diversas peças, diversos encaixes que, se manterem vivo e insistirem nele, ele vai ter a pretensão de se tornar um círculo. E um círculo, ele pode ter esse valor, né? Valor adversativo. Olha só, o bom desse círculo é que se eu quiser uni-lo a um outro círculo, basta a energia da aproximação. Só que a gente tem várias formas de união circular, até porque a gente tem parâmetros para prever defeitos. Só que dentro de um sistema fechado com dois círculos nas mesmas condições, temperatura, pressão, condições, se eles estiverem unidos por energia, os dois eles vão se desunir infinitamente. Desunir
infinitamente. Ou seja, eles vão ter precisão de desunião, de decaimento perfeito por conta da energia que é alelo, que é esse encontro. Então a gente só tem um superior de um inferior porque a gente faz conta errada. Ainda na natureza. A gente pega dentro desses experimentos que a gente já conhece como que é o modelo certo, a gente faz assim, opa, esse aqui tá, eu tenho esse e eles estão procurando emprego. Ó, o correto para esse seria um igual a ele dentro de um espaço que seria adequado para eles trabalharem. Só que a gente pega e faz assim, ó. A gente coloca esse aqui, ó, para trabalhar com esse. E aí, ó, como a união ela tem pela energia, esse aqui, ó, vai durar muito pouco. E já é sabido disso. Quem não sabe é ele, né? Para ele durar mais, ele vai precisar de construir camadas. E aí essa construção de camadas leva a uma guerra por paciência. Então existe muito sofrimento para esse cara aqui, ó, esse funcionário, essa roda, guerrear para encontrar paciência para poder ter decaimento ao infinito com esse aqui, ó, ser semelhante, né? É a mesma coisa que pegar relações matemáticas e buscar a semelhança delas por escalas, né? A primeira coisa que a gente faz no domínio de ser estar com alguém é a química. A química balanceada. Química balanceada. Ou seja, você meio que imita a ação buscando melhores reações para suportar a ação no organismo. Então essa é a balança orgânica. Então se o camarada está conversando com você e você é mais ou menos assim, diferente, né? O que acontece? Você tenta associar ele para que você se torne uma escala comum. E aí nessa escala comum, você vai saber quais são os números possíveis para operar entre somas e multiplicações para que você consiga fazer essa diferença. Tá vendo? Essa diferença aqui, ó. Então é a mesma aquela história assim das pessoas criticarem, mas só por falta de equilíbrio científico de dados sobre isso. Falar que o cara, ele se faz de rico, bem, se faz de rico. É pobre, mas se faz de rico bem. Ou a mesma coisa que a gente falar que um rico é muito humilde, né? Nossa, aquele cara nem parece que é rico, de tão humilde que ele é. Nó, aquele menino ali é pobre, mas ele tenta parecer que é rico. Nada a ver. Isso aqui é uma resolução estética de valores entre escalas, né? E por mais que as pessoas consigam ser e ter históricos analíticos sobre meios, muito dessas reflexões partem das associações íntimas desses veículos aqui, ó, desses seres em ligações, porque um ser ele pode considerar rico ou fazer essa escala química de comunicação
com vários elementos, principalmente com substâncias, né? Então não é só com seres vivos que a gente faz isso. A gente faz essas relações com várias substâncias, porque as substâncias elas conseguem representar os seres vivos porque elas são modificadas pelos seres vivos. E existem esses valores de informações, né? Isso são mistérios, porém, apreciadores de arte e consumidores de diversos tipos de sensações conseguem interpretar e entender isso. Isso leva muita guerra com a paciência para entender isso. E muito tempo de escala de intimidade, né? Bom, voltando então ao círculo, né? Se um círculo perfeito, ele tem uma unidade, um núcleo sensitivo, onde todas as linhas se ligam. Olha só, se a gente tem esse núcleo, a potência de núcleo revela a estabilidade. Por quê? Porque toda a relação desse meio exterior para esse interior bate nessa periferia. Só que essa periferia, quando bate nela, ela tem meios de conter e associar ao núcleo, ó, uma descontração. Então bate no núcleo e o núcleo faz o freio fazer quase que frear toda essa ação. Então você consegue frear ou acelerar. E às vezes a gente consegue até mesmo neutralizar aqui, ó, nessa parede. Então a gente tem todas essas relações com os núcleos. E se eu te disser agora, vou revelar para você, que você tem mais de 3 ou 30, acho que é mais de 3 bilhões de células. Vamos consultar aqui. Células no organismo. Quantas células o corpo tem? Olha só, 37 trilhões de células. Nossa, eu errei muito. Mesmo assim, né? É muito. 37 trilhões. E todas essas células que você apresenta têm essa individualidade sendo trabalhada nesse dado instante que a gente está conversando aqui, ó, que a gente está buscando resolução de aprendimento sobre essa geometria que é particular a todos nós. Então você tem 37 trilhões e cada uma delas tem uma característica, sendo o potencial e a relação do núcleo que faz dela modificações por distribuir reações sensitivas, né? E aí isso lhe faz adaptada aos meios organológicos que elas estão inseridas e associadas, principalmente aos órgãos que trabalham componentes diferenciais no organismo, a partir da distributiva, né?
Você tem os órgãos que trabalham com alimentos, que trabalham com energia eletromagnética, com energia mecânica e com variações dessas duas energias. E todas essas células elas estão preparadas sobre potencial nuclear e organológico, né, dentro das organelas aqui, nesse meio, para terem as melhores reações de direções, seja elas neutralizar, sejam elas frear ou sejam elas acelerar os estímulos que chegam das ações exteriores. Então isso a gente chama de recepções, e essas recepções elas ganham aquilo que a gente chama de atividade orgânica. Ou seja, elas conseguem se programar, configurar sobre ações já sofridas. Isso é o organismo. Então, começam a entender como que o círculo ele é forte, né? Porque ele é a dimensão do organismo. Se você pegar a aveia, quando você tem o maior potencial da aveia é uma circunferência. Maior, a artéria, ela já é potencialmente, ela já é potencializada, né? Ela já tem o seu calibre por adaptação. Então a gente tem vários tipos de artérias no organismo. E essas artérias elas levam sangue ou impulsos de moléculas no sangue, né? A gente chama de células sanguíneas, o tecido hematopoético. E aí o que acontece? Sobre esses impulsos, essas moléculas, elas conseguem fazer excitações no organismo. Essas excitações elas são muito importantes porque elas não só transportam oxigênio, mas elementos que fornecem energia para todas as células, para todas as 37 trilhões de células que existem no organismo. Então a gente consegue atirar bem se treinarmos a mira. Mas a mira, nesse caso, ela já está instalada. O único treino que a gente tem é a nutrição e repartição sensitiva. E essa repartição sensitiva, muitas vezes, sofre ataque colinérgico de nomeações exteriores. Então, às vezes, o seu organismo ele faz reflexos e perde a vocação de nutrição e repartição sensitiva por algum dado no exterior do organismo que o seu corpo faz constatação, né? Contração. Ele encontra na navegação do meio. E aí, essas balanças aqui, ó, desses pratos aqui de sangue, veia e artéria, sofrem com isso. Então a gente tem essas questões também. Bom, então para você agora ver como que a ciência tem esse benefício e você sobre o cuidados matemáticos consegue não só entender, mas se importar na vida quando for a sua hora de escolher e ter resoluções de créditos, capitais para escolher, você pode escolher os círculos da sua vida. Ou as
geometrias que podem ser elevadas ao círculo. Então o círculo, ele é a insistência. É a insistência. E se você insistir muito nesse círculo, ou nesse quadrado, você consegue elevar ele ao círculo, e não só levar ele ao círculo, mas fazer um círculo de várias dimensões. Você consegue dimensões. E dessas dimensões que você consegue passear. Você consegue segurança. Você consegue controle. Você consegue navegar. Então, essa é a questão da circunferência. Então, todas as formas geométricas, elas conseguem se tornar circunferências com a insistência, com o trabalho. Por isso que a gente está sempre buscando trabalho. A gente se incomoda quando não tem um trabalho, quando não tem um objetivo. Quando a gente escolhe um curso profissionalizante, a imagem do curso profissionalizante é uma área. Só que se a gente for nessa área, frequentar essa área, olha o que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo uma circunferência, a gente vai marcando a área e vai tentando ir em todos os locais possíveis, até que a gente consegue uma circunferência disso, até que a gente consegue uma pontuação disso. Então, isso é formação. Isso é formação. São os milhos da vida, né, que a gente junta. E desse complexo de milho a gente consegue uma espiga, né? Uma placa de memória, um alfabeto. Só que não é um alfabeto comum, é um alfabeto organológico, com as camadas de peças de encontrar-razão, matemática, material, relativa, relação para isso. De relação para isso. Tá. Então agora a gente vai pegar aqui, ó, e vai descobrir como que eu conheço a área de um círculo. A área do círculo corresponde ao valor da superfície dessa figura, levando em conta a medida do seu raio. Então, a gente consegue calcular o quanto vale por unidade de medida. O quanto vale essa área aqui, ó. Quanto é? Quanta coisa pode passar aqui? E o raio, ele é o núcleo sensitivo. Aquele que manda no controle da potência. E aí ele vai mandar na neutralidade, no freio e na aceleração das partículas que entrarem em contato com o círculo de fora para dentro. Vale lembrar que o círculo, também chamado de disco, é uma figura geométrica que faz parte dos estudos de geometria plana. Você quer ver uma revolução
com esse lado de círculo, só para aqui, ó. Se a gente pegar um círculo, a revolução do círculo está aqui, ó. A gente consegue industrializar o círculo, porque a gente sabe que se eu pegar um círculo semelhante e colocar se eu pegar esse círculo semelhante aqui, ó, colocar ao lado, aquilo que vai atrair um ao outro é a energia que passa aqui, ó. Só que eu posso organizar a energia, eu posso criar parâmetro de energia. Porque se eles estivessem movimentando aqui, eles seriam atraídos pelos campos aqui, ó, que formariam aqui, ó. Se eles fossem semelhantes. Se eles fossem opostos, né? Se ele, por exemplo, se ele tivesse vindo para cá e ele andando para cá, eles haveriam um momento de atração aqui. Tá. Olha só a revolução. O que a gente fez? A gente, dentro desse parâmetro possível, a gente fez marcas paramétricas. Essas marcas paramétricas, ó, foram mais ou menos assim, ó. E aí, a gente sempre tem o complemento paramétrico. Então, se eu colocar um complemento paramétrico aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter uma união estabilizada, uma união de estabilidade paramétrica. É isso que a gente vai ter, ó. União de estabilidade paramétrica. Então essa é a revolução da vida e dos intelectuais, da academia. Essa é a revolução. Esse é um entendimento muito gigante, porque é infinito esse potencial de relação. Só que quando a gente vai casar, a gente cria um certo infinito particular. Então a gente tem um infinito de partícula. Ou seja, é a definição do casamento. Né? Coisas assim. São alianças assim. O legal é que se a gente sempre tem um Deus ou algo a se ligar, a gente tem um investimento de polia. Polia é aquilo que mantém a energia da colisão. Então, dado essa ciência, né? Se a gente tiver na polia aqui, ó, instalado, pesos de massa semelhante, que são redondos, se eu puxar ele para cá e soltar, né, e ele bater aqui, esse aqui vai bater por causa da transmissão. Então a gente vai ter um sistema fechado e aqui a gente vai ter a energia que estabiliza esse movimento de partículas. É o vento que manda e o vento que manda aqui, ó, sobre esse núcleo. Vamos enxergar isso aqui agora. Quer ver?
Ahn, Pêndulo. Na verdade é pêndulo que chama. Olha que legal. Ele já está em movimento. A transmissão, a aceleração, a neutralização, o freio. E aí tudo tá no. Elas estão no mesmo raio. Todas com o mesmo raio. É... Isso é incrível, né? Bom, então vamos lá, vamos calcular essa área aqui, ó. Esse campo. Área do C. Se a gente pegar o C, ó, a circunferência, ela, na verdade, é uma ação e reação. Isso é uma circunferência em precisão. Ahn, Para calcular a área do círculo, devemos utilizar a seguinte forma. A área é igual a πr ao quadrado. A área vai ser igual a π. Π, ele representa 3,1415 e mais um tantão de escalas até chegar ao infinito dos numeradores. Bom, por que o π é esse número? Bom, porque se a gente pegar uma reta, traçar ela aqui, ó, colocar a média da reta, né, o meio de reta. Esse meio de reta, ele vai sobre escala, né, se a gente pegar e escalar essa reta, vamos fazer uma escada com essa reta aqui, ó, que a gente fez a operação de achar o meio da reta. Então a gente tem o e-mail da reta, ó, quando eu ver. E aí a gente coloca aqui, ó. Se a gente fizer assim com ela e assim com ela, o que é certo nisso, né? Qual que é essa constante aqui, ó? O que mantém, o que faz ficar constante isso aqui no meio, né? Tá vendo? Aqui tá tudo no meio, ó. No meio, no meio. Pera aí. No meio. Né? Que valor é esse, né? O que faz, por mais que eu aumente aqui, ó, a gente tem 1, 2 e o 3 aqui, ó. Esse 3, esse agente, essa ponta no meio. É, esse π, né? O π, ele é um elemento que é constante. Ele serve como o número que diz ter a informação de reger e fazer a manutenção, reger essa associação de barras. Né? Se a gente pegar um círculo,
e fazer isso aqui, ó, até chegar ao meio do círculo, a gente vai ter barras, né? E a mesma barra, mesmas barras que tiverem para o lado de lá, vão ter para o lado de cá, né? Então é basicamente isso. Lado de cá. Então, 3,14 ele é o meio dessa divisão. Ele representa um meio certíssimo dessa reta. E aí, dentro desse meio, se eu aumentar esse meio, né, eu vou ter o quadrado né, a resolução quadrática que importa o núcleo, que subtrai a parte dessa relação aqui, ó. Se eu tiver um quadrado aqui, ó, por exemplo. E deixa eu cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Tá vendo essas partes daqui, ó? Essas são coisas a serem subtraídas para que vire um círculo. É basicamente π, né? Π ele é esse núcleo, é esse agente que sobre essa regência, né, consegue conter, né, ser constante. Então é o valor constante, é o núcleo que permite ser desenvolvido uma circunferência, né? Então esse é o π, é o valor de π. Fique atento, lembre-se que o raio corresponde à distância entre o centro e a extremidade do círculo. E o raio ele vai ser esse valor, né? Se eu tenho o círculo, esse aqui é o raio. Essa é a droga do raio. Daqui até aqui. Então a gente tem o π e o raio. E se eu multiplicar esse π, 3,14, vezes esse camarada aqui, esse valor, vezes esse, ao quadrado, né? Eu vou ter a área da circunferência, né? A imagem aqui. Ai, ai. Já o diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividindo-o em duas metades iguais. Dito isso, o diâmetro equivale 2 vezes o raio. Aqui a gente tem um artigo falando sobre o π. Infinita de dígitos. Π é o perímetro dividido pelo diâmetro. Π é o perímetro dividido pelo diâmetro. Perímetro.
ele é a soma de todos os lados. Se medirmos todas as voltas de um círculo com fita métrica, obtemos a medida do seu perímetro. O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma extremidade e outra desse círculo passando pelo centro. Dividindo a medida do perímetro pela medida do diâmetro, o resultado será o número de π. Ah, legal. Então o perímetro, ele é isso aqui, ó. Se a gente pegar isso aqui, ó, e fizer assim, ó, esse é o perímetro. A gente só pegou essa parte e esticou ela. Esse é o perímetro. E se a gente pegar isso para todos os círculos e dividir pelo diâmetro, que representa isso daqui, ó, essa parte aqui, a gente sempre vai ter o número 3,14xxx. É basicamente isso. Bom, esse vídeo ele já está bem descomportado de versões de crédito de realidades de educações. E isso já me deixa feliz, contente com o conteúdo, né? Espero que vocês gostem, né, de aprender e ver a minha visão sobre esse elemento, né, essa ferramenta de desimportar cientificamente aquilo que a gente tem bem materializado no nosso dia a dia. E aí, isso possa enriquecer você sobre essa apreciação desses dados, né? No mais, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!